Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Vivendo Fora. Hoje, como vocês podem observar, não estou sozinho no vídeo, estou acompanhado aqui do Diego e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como funcionou todo o processo da vinda dele para cá. Diego ele é da área de TI, como programador, então ele veio para Portugal como programador e trabalha nessa área aqui. Então minha intenção nesse vídeo é mostrar para vocês como funcionou todo o passo a passo dele. E, lógico, o pessoal mais técnico, ou seja, as pessoas de programação, as pessoas de TI vão entender muito melhor, com mais clareza, até porque o Diego vai acabar utilizando alguns termos aqui, que pra gente digamos assim, a gente que não sabe nada dessa área, vai ficar um pouco viajando na maionese. Mas a intenção é mostrar para vocês que sim, existe sim as exceções, os casos de trabalhos que ganham mais aqui em Portugal, e também a questão do que é que precisa para trabalhar nessa área aqui. Por uma questão de privacidade, a gente não vai poder mencionar o nome da empresa, nem também exatamente o salário, mas a gente vai mostrar para vocês o máximo possível de informações. Beleza? Diego, se apresenta aí. Olá galera, como ele falou, meu nome é Diego, sou programador. Na verdade eu sou engenheiro mecânico, só que aí eu migrei de área por uma questão de afinidade com programação. Eu comecei a trabalhar como engenheiro mecânico, mas me identifiquei bastante com a área de programação e acabei há 10 anos atrás migrando de área. Na empresa que comecei a trabalhar como engenheiro, eu comecei a fazer alguns trabalhos de programação e isso foi evoluindo e acabou que eu migrei totalmente de área e virei programador há 10 anos atrás. Diego, qual que é a área? Quando a gente fala programação, para quem é da área sabe que existe um mundo, né? Então, assim, exatamente, qual que é a área que você trabalha da programação? Qual que é a sua área dentro do mundo da programação? Então, como eu falei, há 10 anos atrás, não existia muito essa parte de área, assim. Hoje existe, basicamente, na área de web, tem a parte front-end e a parte back-end, que a parte back-end é a parte que você não enxerga. A parte, como você trata com o banco de dados e uma linguagem mais lógica, sem muito design. E quando você trata de front-end, é a parte que você vê, que você consegue, o cliente consegue ver os botões, lida com a parte de design também. Aí, há 10 anos atrás era tudo junto, tudo uma coisa só. E hoje está bem definido, assim, as empresas trabalham com um time front-end e um time back-end, geralmente. E você, no caso, trabalha em qual deles? Hoje, eu trabalhava nos dois, só que hoje eu estou focado no front-end, que é a parte que liga com o design também do site ou do aplicativo, ou do que é que seja. Pronto, então, para quem é da área de programação, essa explicação foi muito clara. Para quem não é, está um pouco perdido, mas faz parte. Ó, o Diego, ele estava no Brasil, tá? Ele estava buscando trabalho e para começar a história, começa a partir de mim. Eu aqui no Instagram, no Facebook normal, olhando coisas pessoais, apareceu um anúncio de uma empresa dizendo assim, indique um amigo para a área de TI e você receberá um bônus. E aí eu sabia que o Diego estava procurando emprego na área dele, eu já tinha o currículo dele, fui, anexei nessa empresa e enviei, tá? Sem muito compromisso, enviei lá na hora e tal, pronto. Passado mais ou menos uma semana, um mês, entre 2 semanas e um mês, vai, sem querer exagerar muito, essa empresa entrou em contato com ele. E aí começou todo o processo de seleção, que aí ele vai explicar um pouquinho agora como é que funcionou, quais foram as etapas desse processo de seleção entre essa empresa de Portugal e o Diego que ainda estava lá no Brasil. Conta aí, Diego, como é que foi? O primeiro contato, não só dessa, como da maioria, o primeiro contato é um contato mais para saber quem é você, o que é que você faz da vida, o que é que você está trabalhando, quais são as suas experiências, e saber também um pouco da sua vida pessoal. Saber o que é que você gosta de fazer nas horas livres. É uma entrevista Mais um resumão, assim. É um resumo da sua vida para tentar ver o seu perfil. E a segunda entrevista é uma entrevista mais técnica, é uma entrevista mais com uma pessoa
da área mesmo e vai perguntar coisas mais profissionais para saber se você está conhecendo as ferramentas que ele utiliza, né? E a terceira às vezes na segunda ou terceira entrevista, depende, tem um teste também, ele vai fazendo testes, fazendo algumas perguntas técnicas e manda você responder fazer alguns desafios. E na quarta entrevista já é com o cliente final, assim, com o gestor, que é uma coisa mais certa, já está bem definido, já que é você que vai entrar na empresa. Porque no caso de Diego, só para vocês entenderem, essa empresa é uma empresa que recruta profissionais da área de programação. Ela contrata esses profissionais e ela tem os clientes, ou seja, as grandes empresas. Então, a empresa A contratou Diego, tá? Ele é programador da empresa A, e essa empresa A, ela presta serviço, ou seja, cedendo esses profissionais para determinados projetos para diversas empresas. Então, hoje, quando o Diego fala assim, a última etapa foi com o cliente, é porque essa empresa dele, vamos chamar de A, ela presta serviço para várias empresas. Então, para quem ela está prestando serviço, também precisou avaliar o Diego para entender se ele também se enquadrava naquele projeto, exatamente na situação que ela estava precisando, entre a necessidade e o conhecimento que o Diego tem. Entendeu? Eu fui apresentado para 2 clientes. O primeiro cliente eu não se enquadrou com o meu perfil. Aí eu fui para um segundo cliente e aí eu fiz alguns testes com o pessoal técnico do cliente. E ele gostou gostou do teste, gostou do meu perfil e eu fui aceito no segundo cliente, né? Que eu participei do processo seletivo. E, Diego, você comentou que teve a parte dos testes que você fez nas entrevistas, outras entrevistas também, mas nessa entrevista especificamente, você lembra mais ou menos qual que eram os temas, qual que era a dificuldade, se você achou que era muito difícil, o que é que você achou do teste mesmo, da provinha que eles fizeram com você? Ele normalmente ele abre algum site que você consegue manipular o código lá, codar dentro do site. E ele vai fazendo ele já passa alguns desafios no site e você tenta resolver. No começo ele começa com pergunta bem simples, no meu caso é front-end, ele pergunta coisa de CSS, aí vai para HTML, depois começa a entrar em JavaScript, e depois JavaScript e React, que era o que eu trabalho, JavaScript tem várias, tem React, tem Vue, tem várias frameworks que você pode trabalhar, React Native. Aí no meu caso foi React, e ele fez perguntas em cima do React, e além de perguntas teóricas, né, perguntas práticas também, pediu para eu fazer passava alguns desafios lógicos, tipo anagramas, para tentar resolver, e ele também ajudava. Você não faz a coisa totalmente só, ele ajuda, você vai fazendo e tem tem algum bloqueio, alguma parte, ele vai dando dica. Você pode perguntar, assim, chama pair coding, né? Você vai pair programming, você vai programando em paralelo com a pessoa que está lhe entrevistando. Top, ou seja, eu não entendi nada do que ele falou, mas para você que é de TI, você entendeu. E uma pergunta bem simples, Diego, todo esse processo foi feito em português ou foi feito em inglês? Aí, assim, eles fazem na segunda entrevista, ou às vezes até na primeira, mas normalmente na segunda, eles fazem ver se você sabe inglês, primeiro perguntam se você tem algum nível de inglês, e fazem entrevista em inglês. Muitos deles já querem fazer tudo em inglês, só que a parte do código depende da empresa. Tem empresa que acho que a primeira eu fiz em inglês e a segunda foi em português. Entendeu? Ou seja, a pessoa que estava conduzindo ali o teste tem inglês e tem português. Depende um pouco da situação. Depende da empresa, depende do cliente que você vai trabalhar, né? Esse, no caso que você está trabalhando aqui, foi em inglês? Ou foi português esse? Esse do caso foi em português, embora a empresa que eu estou trabalhando é a empresa americana. Então, mas o teste foi em português. Foi em português. Massa. Diego, qual que é o seu nível hoje de inglês? Porque muita gente fica pensando, poxa, eu não falo fluente, eu não tenho nível
C1, C2, enfim. Qual que é seu nível de inglês hoje? Qual que é que eles estavam precisando e que você conseguiu se enquadrar? Eu tinha muita dificuldade no inglês, sempre tive. Mas hoje o nível de inglês vai A1, A2, B1, B2, C1, C2, né? O meu nível hoje é B1, quase B1, B2. Eu tô entre... em alguns testes eu caio como B2, em alguns testes caio como B1. Mas, assim, a parte da gramática, eu sou, assim, eu consigo entender tudo, faço tudo, só que a minha dificuldade é porque no dia a dia a gente trabalha com pessoas de todas as nacionalidades. Aí tem todos os sotaques. E hoje eu trabalho com um indiano e com um americano. O indiano é muito difícil para mim, só que assim, as pessoas são muito... elas entendem que você não é nativa, não tem a língua, não é inglês nativo, e elas entendem que você não vai falar perfeito, e elas não estão nem aí, elas querem que você passe informação, quer que você entenda o que eles estão passando. Aí assim, eles têm muita paciência comigo, sempre tiveram, até hoje não foi um obstáculo. E meu inglês não é 100%, eu não tenho inglês avançado, eu tenho inglês intermediário. Ou seja, é aquela questão. Se você tem um conhecimento técnico na área muito bom e o seu inglês não é mil maravilhas, não desista. O caso do Diego, ele tem um conhecimento técnico bom, mas o inglês dele não era um inglês avançado. Mesmo assim, ele conseguiu sair do Brasil já com um trabalho aqui para Portugal. Vou explicar para vocês agora como é que funcionou essa vinda dele para cá. Então, Diego, eles entraram em contato com você, fizeram todos esses testes, depois enviaram uma proposta. Como é que foi assim para poder acertar para ficar 100%? Primeiro eles veem assim, qual a faixa salarial que você aceita o emprego. Mas quando termina o processo, eles fazem uma proposta. E se der tudo certo com a proposta, aí no meu caso eles fizeram duas propostas. Uma é eu continuar trabalhando no Brasil como PJ. Como pessoa jurídica, Pessoa jurídica. E até eles regularizarem toda a documentação para eu de visto para aqui para Portugal. E a outra proposta era já aqui em Portugal, como seria o meu salário com pessoa trabalhando para a empresa mesmo, sem ser com contrato. Com contrato, Entendi. E aí, nesse caso, especificamente, você acabou não tendo muito essa escolha, porque a empresa, se eu não me lembro bem, eles te ligaram e pediram para você vir para cá com urgência, não foi? Exato. Eu aceitei as duas propostas, só que o que aconteceu foi que o cliente estava precisando com urgência que eu estivesse aqui em Portugal. Aí, por conta disso, eu tive que vir direto, sem passar com a regularização do visto, sem pedir o visto. Lá do Brasil, eu vim direto para cá. E aqui foi que eu fiz os trâmites para me legalizar. O Diego chegou aqui, eu acho que junho ou foi julho, né? Quando é que você chegou aqui? Qual foi o mês? Acho que foi isso. Vamos botar... 4 meses atrás. Vamos botar julho. Ele chegou aqui em julho, tá? A empresa ajudou ele na parte da documentação mais básica, como o NIF, a questão da abertura de conta, porque vocês sabem que alguns bancos não aceitam mais abrir conta para quem não tem título de residência. Então, nesse caso, com o auxílio da empresa, ele conseguiu abrir conta no banco, mesmo sem um título de residência. O banco foi o Millennium, com essa ajuda, e ele teve esse suporte assim, básico na parte dos documentos fundamentais, né? E Diego ficou aguardando abrir vaga no CEF. Por quê? No caso dele específico, ele se enquadra no artigo que dá direito ao visto, o Tech Visa. É um visto para profissionais da área de TI, que são profissionais, eles consideram uma profissão altamente qualificada. Então, no caso dele, não era necessário a manifestação de interesse. Então, o Diego chegou aqui em julho, mais ou menos o quê? Um mês você já estava com segurança social, NIF, conta do banco, esses documentos mais básicos, mais ou menos um mês, não foi? Foi entre 15 dias e um mês. Mas lembrando que ele teve a empresa, ou seja, a empresa assinou, ou seja, ela tem uma terceirizada que ela contrata e essa empresa assinou. Teve algum advogado que foi lá e assinou a questão do NIF para ser o responsável fiscal, a questão da conta do banco, que não precisou do título de residência. Então ele teve essa ajuda e em menos de um mês, mais ou menos, ele já tinha esses documentos básicos, né? E o contrato também. Consequentemente, depois que você teve a conta, né? E o NIF é que você recebeu o contrato.
O contrato depois do NIS, aí a conta do banco foi depois do contrato. Primeiro eu fiz um contrato com a empresa, aí eu tive que até enviar o contrato para o banco, para o banco abrir a conta. Pronto. Depois dessa conta aberta, o que é que falta? Falta agendamento no CEF. Então, é um perrengue que todo mundo passa quando está aqui. É esperar que o CEF tenha vagas. Não era porque era um visto de profissão altamente qualificada que tinha vaga o tempo todo. Então, ele chegou em julho, ficou tentando desde de agosto conseguir vaga, ligava quase todos os dias, mas o CEF sempre falava que não tinha vaga. Sim. Recentemente, lembrando que agora nós estamos em novembro, recentemente, agora em outubro, o CEF abriu vaga geral para praticamente todos os tipos, ou são todos, não sei exatamente. E aí foi que o Diego conseguiu falar com o CEF e agendou. Né? Não precisou da manifestação de interesse. E aí ele foi no CEF, tem aproximadamente uma semana e meia mais ou menos, e fala aí, Diego, como é que foi lá no CEF, quando você chegou? O CEF, assim, eu tive que levar toda a documentação, o diploma, tem várias documentações que precisam. Eu cheguei, marquei o horário, fui atendido aqui em Castelo Branco mesmo, fui atendido no prazo, ele marcava de 11h30, de 11h30 eu fui atendido. Só um detalhezinho, ele conseguiu marcar, quando ele conseguiu falar com o CEF era quase final de outubro, e ele já conseguiu para o início de novembro, então foi bem próximo ali, entre ele falar e ter a vaga. E assim, a funcionária foi bem amigável comigo, não teve nenhum problema no CEF. Porque muita gente tem um relato que pessoas têm dificuldade, mas comigo foi bem tranquilo, assim. Todos os documentos que eu levei, estava tudo certo, ela não pediu nada mais. E eu acredito que ainda não recebi o título, porque faz pouco tempo, né? Geralmente demora 15 dias a um mês, mas deu tudo certo. Lembrando que ele levou basicamente foi os contra-cheques, o contrato da empresa, um documento que onde a empresa diz que de fato ela faz parte desse programa TecVisa e tem que citar lá o nome de Diego, o comprovante de moradia, os documentos básicos, que é número de utente, NIF, Segurança Social, o diploma dele, porque ela cobrou, ela disse, olha, qual é a sua formação e eu preciso de um comprovativo que você realmente é graduado, licenciado. E aí ele pediu o diploma, ele já tinha o diploma que ele trouxe já com o apostilamento de AIA, por precaução ele já veio com esse diploma apostilado. Os 3 contra-cheques, né? O contra-cheque, que aqui eles falam recibo de vencimento, e foi super tranquilo. Não deu nenhum empecilho, ele passou no máximo lá 30, 40 minutos. Foi. Pagou o cartão, que foi o quê? 50 euros, né? 52. 50 e pouco. Não pagou nenhuma multa. E pronto, ele já deu... Ou seja, é dia que chegou em julho, agora até no máximo final de novembro ele já vai ter o título de residência dele aqui em mãos. Pessoal, isso é um caso que, assim, eu fiz questão de trazer ele aqui para poder comentar com vocês, porque vocês vão ver muitos no YouTube, com 5 meses já tem o título de residência. Mas olha o exemplo para quem tem um título de residência com 5 meses sem entrar com visto aqui. Olha o exemplo. Ou seja, ele teve que ter uma profissão, que é exceção aqui, uma profissão que eles classificam como profissão altamente qualificada. Teve a sorte do CEF ter a data já disponível praticamente 2 semanas depois. E teve a sorte também do CEF olhar os documentos dele, tá tudo certinho, não pediu mais nada. Ou seja, é um conjunto de fatores que é um pouco da exceção. Ou seja, dependente da sua profissão aí, você não vai ter, entre aspas, essas ferramentas para solicitar esse mesmo tipo de visto. Mas para quem é programador, para quem é da área de TI, fica aí o alerta que é possível desse jeito, como ele fez. Ou seja, 5 meses depois que ele chegou aqui, ele já vai ter o título de residência. Já vai estar 100% ok, sem nenhuma pendência aqui. Não é isso, Diego? Isso. Ou seja, no seu ponto de vista, foi tudo tranquilo, não teve... O bom foi que teve a ajuda da empresa, né? E também o Hugo me ajudou bastante também com as documentações, também eu não conhecia. É porque você chega aqui, você fala NIF, NIS, utente, você fica, pensa que tá falando árabe. Ninguém entende nada, então... Aí eu tive ajuda, por causa dessa ajuda ficou tudo mais fácil. Mas se não tivesse ajuda, provavelmente talvez até perdesse a data do CEF. Ou, não sei, com certeza diminuiu bastante o tempo que eu vou ter o visto por causa dessa ajuda, né? É isso que eu tô dizendo. Tipo,
que a empresa ela contratou realmente, a empresa que ele trabalha, contratou uma empresa de imigração, com advogado, tudo, e pronto. Aí foi tudo mais fácil lá, e eu auxiliei ele aqui só para conferir, imprimir a lei lá do CEF, a gente foi bater documento por documento, organizar uma pastinha, só a questão de se precaver para quando for lá no CEF, ter a certeza que tudo aquilo que eles pedem em lei, você tem ali na sua pasta, e não, para evitar qualquer tipo de imprevisto e pronto. Ter que aguardar mais dias para estar atrás de documento. Agora, uma pergunta que muita gente quer saber, que é salário, né? Lembrando que o nível de Diego, qual que é o seu nível aí na empresa? É pleno, sênior, como é que é? Então, eu entrei como pleno, só que hoje eu migrei já, estou como sênior. Eu estou como sênior no cliente, mas na empresa que eu entrei eu ainda estou como pleno. É porque foi muito rápido, assim, eu entrei em 3 meses já virei sênior. Aí ainda eu tô assim, recebendo como pleno ainda. É. Então vamos lá. A gente não vai poder falar o salário exato, mas assim, Diego, você recebe mais ou menos entre 1.000 e 1.500 ou 1.500 e 2.000? Isso falando o bruto, né? Sem tirar os descontos. Entre 1.500 e 2.000. Ó, entre 1.500 e 2.000 euros, tá? Ou seja, a grande maioria aqui vai receber na casa de 800, 800 e pouco, 700 e pouco, que é um salário mínimo ou um pouquinho mais, que eu já expliquei em outros vídeos, que aqui eles fazem a divisão do 13º e das férias por 12, e eles te pagam todo mês um 12avos. Então, por exemplo, você recebe lá 705, que eu acho que é o salário mínimo atual, mas na prática você está recebendo 800 e pouquinho, mas é porque eles ficam te pagando parcelado já o 13º e as férias. Então, na média é isso. A grande maioria das pessoas dos trabalhos normais recebem isso. Ou seja, o trabalho de Diego vem recebendo praticamente o dobro do que a galera recebe aqui no dia a dia. Tá? Então, é um salário, digamos que, para Portugal, é um salário relativamente bom. Agora, minha pergunta, Diego, é o seguinte. Você disse que participou de vários processos de seleção. Quando você compara mais ou menos a média de salário das outras empresas, que teve outras empresas da Europa também, que estavam... Sim, teve. De outros. Tipo Alemanha, o quê? Eu foquei muito nas empresas nos países que falam inglês e alguns países que, assim, eu sei que a maioria é comum também falar inglês, como a Alemanha, mas eu botei na Irlanda, na Inglaterra, na Holanda, na Netherlands e na Alemanha. E eu queria muito na Alemanha também, porque minha irmã tem interesse de mudar para lá. Aí foi uma forma de eu também estar em contato com ela. Se ela for para lá, eu já tá lá esperando que ela também se regularize e migre para lá também. E em relação aos salários que você, assim, que tem teve contato nesses processos de seleção, o salário daqui de Portugal, comparando esses salários como Alemanha, enfim, Áustria, Holanda, como você falou, o salário daqui, em relação a esses países, o salário daqui é compatível, é mais baixo? Como é que você analisa isso aí? Então, o salário daqui é um pouco compatível com o salário do Brasil. Quando você converte? Assim, não todas as empresas do Brasil, mas assim, as que pagam melhor, geralmente pagam entre 7 e 8 mil para pleno. E quando é sênior, aí já paga a faixa de 12 mil, 13, aí não tem muito, para sênior não tem muito limite, mas é mais ou menos isso, é uma empresa boa, que pague bem. E é basicamente o que a gente recebe aqui em Portugal. Já comparando com as empresas de fora, assim, Estados Unidos, tem a Austrália também, Canadá, Alemanha, Irlanda, esses países assim, eles pagam no mínimo o dobro, 4 mil euros, ou 4 mil dólares, né, ou para mais. Ou seja, o salário dele aqui, quando a gente olha Portugal, é um salário acima da média, com certeza, em relação às outras profissões aqui dentro de Portugal. Mas quando a gente olha o salário do Diego aqui como programador pleno sênior aqui em Portugal e comparando com os países aqui da Europa também, ou seja, uma Alemanha, uma Áustria, Holanda, ele fala que lá a média seria em torno de 3 a 4 mil euros. Ou seja, quando a gente compara realmente com outros países aqui dentro da Europa, o salário daqui é muito pequeno, é muito pouco. Mas quando você compara o salário aqui com o próprio Portugal,
o salário acaba se tornando um salário acima da média. Não significa que é muito, não estou dizendo assim que é um salário que você tô rico. Não estou dizendo isso em momento algum, mas é um salário acima da média aqui do grande geralzão, não é isso? E lá nessa empresa, Diego, você teve contato com pessoas de outra nacionalidade? Essa empresa que te contratou ou você só viu portugueses? Assim, o pouco contato que você teve. Tem pessoas de outra nacionalidade Então, são as duas empresas. A empresa que me contratou é a empresa que você presta que eu presto serviço. serviço, que é o cliente, né? A empresa que me contratou tem muitos brasileiros, tem a maioria português, mas tem muitos brasileiros. E a empresa que me contratou, o Que cliente, você né? presta serviço. Que é a empresa que eu presto serviço lá, a gente trabalha mais com pessoas de fora, que é, como eu falei, dos Estados Unidos e da Índia. E tem Estados Unidos e Índia e Portugal também, que o pessoal de design é daqui de Portugal e o pessoal de back-end e de outras partes além de back-end e front-end, tem pessoal de infra, tem pessoal de outras áreas também, é tudo da Índia ou dos Estados Unidos. E, Diego, na tua opinião, assim, se tu tivesse para dar um conselho para alguém que está querendo buscar programação aqui em Portugal, pelo pouco que você viu de vagas, de oportunidades, quais são as áreas que você aconselhava a pessoa a se especializar, estudar, para poder concorrer a uma vaga aqui em Portugal? Depende muito de que estado a pessoa está. Se a pessoa não conhece nada de programação, quer uma coisa rápida, quer aprender rápido, eu acho que chama low code, que é você não precisa saber programar tão a fundo, são softwares que você usa mais, tipo, conexões, tipo, criar no Facebook, você vai arrastando para criar uma página no Facebook. Não precisa entrar muito a fundo em programação e você já consegue fazer algum software. Algum software web ou algum aplicativo. Aí isso está muito em alta aqui em Portugal. E quem já tem experiência na área, assim, aí é bom ou focar front-end, né, acho que tem muita vaga. Aqui também tem muita vaga de Java. É Java, que geralmente Java é para back-end. E front-end, React é o framework que mais emprega. Então é isso aí, gente. Acho que é isso. Quer falar alguma coisa? Não, eu acho que quem quer vir para a Europa, né, assim, eu acho que uma boa porta de entrada é o Portugal mesmo. E acho que vale a pena assim passar um tempo aqui até para ganhar experiência aqui, se familiarizar, porque a Europa, acho que dos países da Europa, Portugal é que tem a cultura mais parecida com a nossa e tem assim, não é tão frio como os outros países. E eu acho que é uma forma boa de você se adaptar para depois, se quiser, conhecer outros países. Acho que isso é o primeiro passo para ir para a Europa. Acho que o mais fácil realmente é Portugal. Então é isso aí, gente. Obrigado, Diego, por participar e cooperar. Espero que tenha ajudado muita gente em relação a essa área de programação, área de TI. E pronto, continue assistindo nosso canal. Não esqueçam de assistir os anúncios, por favor. A gente começou a monetizar agora, então isso ajuda bastante a gente. E é isso. Então, até logo e bem-aja. Valeu, galera.